Oi, crianças! Hoje a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa de história, tá? Não é português, não, é história, tá bom? Nossa atividade avaliativa. A gente vai começar fazendo o nosso cabeçalho, como a gente faz em sala, com o nosso nome, nome da professora, a data de hoje. Vai colocar tudo direitinho lá, tá? Hoje é dia 16 de junho. Coloca lá bem direitinho. Depois que você fizer o cabeçalho, aí a gente vai começar a leitura da atividade avaliativa. Mesmo a tia lendo, você faz essa leitura de novo, tá bom? Vamos lá. No número 1, está perguntando sobre espaços públicos e privados. A gente estudou bastante isso lá no nosso livro, dos espaços públicos e os espaços privados. Até dei uma tarefinha lá na nossa plataforma para a gente fazer, vocês todos que fizeram acertaram, tá? Os espaços públicos são de uso de toda a população e os espaços privados têm um dono, um proprietário, que estabelece as regras do espaço e o que pode ou não restringir o acesso público. Tá dando para ver direitinho? Aí tem dois quadradinhos aí, quatro, aliás. Dois para os espaços públicos e dois para os espaços privados. Você vai preencher com o nome de dois espaços públicos e dois espaços privados, dentro do quadradinho, tá? Letra B. Em casa, é comum que os nossos pais ou familiares criem regras para a preservação dos espaços e harmonia entre todos. Toda casa tem uma regra. Pode isso, não pode aquilo. Na sua casa, cite duas dessas regras para conviver em harmonia. Você vai escrever em cada um dos espaços aí, ó. Cada um, no caso aqui tem dois, duas regrinhas para que vocês têm na casa de vocês, que os pais de vocês colocaram, ou os responsáveis aí colocaram. Escreve uma aqui e outra embaixo, tá? Com as suas palavras. Número 2, na cidade onde você mora, tem espaços públicos? Aqui em Resende, na nossa cidade, nós temos espaços públicos? Cite dois. Você vai colocar o nome de dois espaços públicos aqui da nossa cidade. Número 3, de acordo com os seus estudos, vamos pensar em algumas atitudes que possam ser tomadas por nós para cuidar de nossa cidade. Lá no nosso livro tinha bastante exemplos de boas atitudes, de atitudes corretas que devemos ter, né, com a nossa cidade, e também exemplos de atitudes incorretas, erradas, que não devemos ter. Você vai colocar aqui, ó, você vai citar aqui dois cuidados que nós devemos ter nos espaços públicos da nossa cidade, tá? Duas atitudes que a gente tem para cuidar melhor da nossa cidade. Número 4, preencha os espaços com as palavras do quadro. Aqui tem as palavras do quadro, eu vai ler as palavras para vocês. Gás, São Paulo, 1850, combustível, óleo de baleia, ruas, 1800 e Rio de Janeiro. Aí tem um textinho aqui embaixo com os espaços em branco para você colocar no lugar correto cada uma dessas palavras. Você vai vir aqui no texto, vai começar a ler a cidade do... Experimente as palavras que cabem em cada espaço e depois leia para você se tem sentido, se ficou correto. Aí você vai preencher aqui, ó. Aí vai dar certinho. Coloca a palavra e leia para você para ver se o texto teve sentido. A cidade do não tinha nenhum tipo de iluminação, até cerca de quando foram instalados os primeiros candeeiros, que funcionavam como nos anos de as ruas da cidade de receberam postos e lampiões a. Então, pega a palavrinha, coloca aqui e
leia para você o texto, se tem sentido, se realmente ela fica naquele lugar. Número 5. Escreva 2 situações que necessitam de eletricidade para vivermos bem. A gente falou bastante sobre a eletricidade. Pensem no tempo que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia. Qual a importância da eletricidade? Aí você vai colocar aqui, ó, 2 situações, uma em cada quadro, em que necessitamos da eletricidade, tá? O número 6 tem o desenho, né, a imagem, né, de 2 ferros de passar roupa. 2 ferros. O primeiro, os modelos de ferros, deixa eu ler a descrição. Os modelos de ferro de passar roupa do século XIX funcionavam colocando-se carvão em brasa em seu interior. Eram objetos pesados e necessitavam de constante troca de carvão. Esse aqui, ó. A segunda descrição. Hoje os ferros elétricos são mais leves e possibilitam maior agilidade e rapidez durante o trabalho doméstico. Aí, observando essas 2 descrições, a imagem aqui dos ferros, você vai responder quais as principais diferenças que existem entre os 2 tipos de ferro de passar roupa. Quais são as principais diferenças? Aí você escreve aqui embaixo, com as suas palavras. Número 7. Analise as imagens a seguir, que retratam a mais antiga ponte de nossa cidade, em diferentes períodos da história. Ó, ponte Nilo Peçanha. Imagens do século XX e imagens do século XXI. Observa bem as 2 imagens, como elas estão agora. Quais são as diferenças entre elas? E quais são as semelhanças? Semelhanças, o que tem de igual entre elas? Diferenças, o que tem diferente? Aí você vai registrar aqui embaixo, tá? Lá atrás, a número 8. Leia o trecho com atenção. Onde moro tem história. Você já pensou há quantos anos sua cidade foi fundada? E como era a vida nesse lugar no passado? Assim como você e todas as pessoas das cidades também têm uma história. No passado, a população que vivia nas cidades era menor que nos dias de hoje. A maior parte das pessoas das cidades precisava usar estradas, geralmente muito ruins, para ir de um lugar para o outro. Não existiam carros, ônibus ou avião, então muitas viagens eram feitas a pé. Será que as ruas das cidades eram iluminadas como hoje? Por muitos séculos, as cidades não eram iluminadas. Somente em 1794, aproximadamente, algumas ruas do Rio de Janeiro foram iluminadas com lampiões ou candeeiros. Na década de 1850, as ruas de São Paulo receberam postes e lampiões a gás. Grande parte das cidades brasileiras começou a receber iluminação elétrica há cerca de 100 anos. Aí tem opções aqui embaixo, ó. O assunto principal do texto que a tia acabou de ler aqui. Qual é o assunto principal? Aí tem as alternativas. A história da formação e desenvolvimento de uma cidade, a história da iluminação pública das desculpem, a história da iluminação pública das ruas de uma cidade, a vida e a rotina da população de uma cidade antigamente, a viagem de uma pessoa que vivia na cidade no século XVIII. Número 9. Hoje em dia, como você se desloca? Como é que você faz para ir de um lugar para o outro? Para chegar até a escola Artimanhas, qual o transporte que você utiliza? E tem 2 perguntas na número 9, tá? Ó. A primeira, como é que você se desloca de um lugar para o outro? Que tipo de transporte você utiliza? Como é que você faz para ir de um lugar para o outro? E a segunda, para chegar na escola, quando a gente voltar a estudar, né, nas salas de aula, ou antes da gente entrar nessa pandemia, como é que você ia para a escola Artimanhas? Então, são 2 perguntas para você responder aqui. Número 10, o tombamento e a preservação. O tombamento é uma das iniciativas
possíveis de serem tomadas para a preservação dos bens culturais, ambientais, na medida que impede legalmente a sua destruição e descaracterização. A gente falou muito sobre tombamento, a tia explicou bem aqui, tinha no nosso livro. É necessário deixar claro que aquele que ameaçar ou destruir um bem tombado está sujeito a processo legal, que poderá definir multas, medidas compensatórias ou até mesmo a reconstrução do bem, como estava na data do tombamento, dependendo do veredito final do processo. A Constituição Federal, no artigo 216, estabelece que é função da União, dos estados e dos municípios, com o apoio da comunidade, preservar os bens culturais e naturais brasileiros. A gente falou muito sobre isso. Letra A. Defina o que é tombamento de um patrimônio histórico. Definir é dizer o que é. É a mesma coisa que a gente estivesse perguntando. O que é um tombamento de um patrimônio histórico? Aí você vai colocar aqui. Ó. O que é? Defina como é. O que é um tombamento? Letra B. Registre a importância do tombamento de um patrimônio histórico para a sociedade. Por que é importante acontecer esses tombamentos com as construções, enfim, com tudo que tem? Por que é importante? Aí você vai colocar aqui, ó, para a sociedade, para o município. Número 11. Observando as imagens de algumas construções de nossa cidade, marque com o X a alternativa que melhor define patrimônio histórico. Aí tem duas imagens, ó, a Praça do Terezinha, que fica lá no Campos Elíseos, e o espaço Z, fica ali próximo à antiga rodoviária, o Campo do Resende. Tá? 2 patrimônios históricos da nossa cidade. Aí você vai marcar com um X a alternativa que melhor define, que diz o que é patrimônio histórico, tá? Que melhor representa. Uma herança que conta uma história, algo que querem que seja lembrado. Uma construção que pode ser reformada ou destruída, para dar lugar a coisas atuais. Você marca um X aqui, tá? Número 12, a última questão. Finalize escrevendo por que não podemos destruir um patrimônio histórico para construirmos um shopping center. O que irá acontecer com nossa história? Aí aqui embaixo tem 2 imagens, tá? De 2 espaços da nossa cidade. O espaço Z e um shopping da nossa cidade. Aí você vai responder aqui, com as suas palavras. Tá? O que irá acontecer com nossa história se destruirmos os nossos patrimônios históricos? E o recadinho aqui embaixo, ó, confira a sua atividade, faz ela toda, lendo tudo novamente, fica só com a leitura da tia, não, lê de novo o texto, vai lá, olha essa daqui na número 4, experimenta cada palavrinha antes de escrever, vê se tem sentido. Leia todos os textos que tenham atividade avaliativa, faça com independência, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem e vão acertar. Tá bom, meus amores? Hoje, a nossa atividade avaliativa é essa, tá bom?